Para compreenderem as Escrituras, vamos estar agora estudando Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo de número 25. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Portanto, nós estamos seguindo a linha do escritor aos Hebreus, que começa a sua carta dizendo: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, agora nos fala pelo seu Filho. Então, cuidado, não rejeitem aquele que fala, porque agora é o próprio Filho, a palavra dos céus. Ele nos adverte com o conhecimento dos céus. É o Filho de Deus. Então é a palavra viva, é a palavra vinda dos céus, não palavras de homens. Não rejeitem aquele que fala. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Não mantenha essa tábua de pedra no seu coração, que você não entende uma palavra que vem ao seu ouvido, mas você não recebe com fé, e com isso você rejeita, como Moisés, como o povo de Israel, com medo de ter um encontro com Deus. Agora é hora do encontro real, não de um encontro maquiado, fingido, mas de um encontro verdadeiro, através do batismo com o Espírito Santo. Não rejeitem aquele que fala. Nós precisamos ouvir, dar ouvidos à voz de Deus, ouvir aquele que nos adverte dos céus. Com essa fé na palavra, essa palavra vem morar em nós. Jesus vem morar em nós através do batismo com o Espírito Santo. E aí ele cumpre todas as promessas relativas a ele que encontramos nas Escrituras. Ele tem palavras de vida eterna, ele nos batiza com o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas a respeito de Deus, da fé, da salvação, do Evangelho. Como que ele faz isso? De que forma isso se cumpre? Não é agora com livros e explicações muito maiores do que eram no passado, mas é através da habitação do Espírito Santo em nós, e o Espírito vai se comunicando, vai testemunhando que somos filhos de Deus, vai nos fazendo lembrar do que Jesus ensinou, vai nos inspirando para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho a toda criatura. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, nós realmente precisamos do poder de Deus, da promessa do Messias de nos ensinar tudo. Ele nos ensina tudo pelo Espírito Santo. Todas as profecias a respeito da nossa comunhão com Deus, o nosso conhecimento de Deus, o nosso aperfeiçoamento, se cumpriram em Jesus, o Messias, que nos faz saber todas as coisas de Deus para obedecermos, guardarmos, praticarmos e ensinarmos e pregarmos para que todos possam compreender as Escrituras. Então, tudo se cumpre em Jesus pelo batismo com o Espírito Santo. Se os que se recusaram a ouvir aqueles que os advertia na terra não escaparam. Então, essa advertência na terra está se referindo a todos os profetas, está se referindo a Moisés, está se referindo a tábuas de pedra da terra, coisas palpáveis. O autor da carta aos Hebreus já menciona isso, que era um monte palpável, que até se um animal o tocasse deveria ser apedrejado, que os homens viam fogo, viam fumaça, viam tempestade, relâmpagos sobre o monte. Era como se o monte estivesse coberto por nuvens carregadas
de chuva, de raios, de trovões, e todos se assustaram, todos temeram. Temeram a espiritualidade, temeram entrar na presença de Deus, temeram a glória de Deus, temeram perder a sua vida terrena. Somente agora, com o batismo com o Espírito Santo, é que nós realmente experimentamos a presença de Deus, Deus conosco, Deus morando em nós pelo Espírito de Deus, Deus conversando conosco, Deus caminhando, nos ensinando, vivendo conosco. Nós vivemos em Cristo, Cristo vive em nós. Nós já temos essa comunhão, que já representa a eternidade, é o selo da promessa, é o penhor da nossa herança. O céu já está aqui habitando conosco pelo dom do Espírito Santo, pela promessa que recebemos do Pai, que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo, que receberíamos poder para compreender a palavra de Deus e para ensinar essa palavra. Aqueles que desobedeceram às ordens de Moisés, aqueles que desobedeceram o próprio anjo que falava, que guiava, não escaparam. Milhares foram mortos em várias circunstâncias, em vários momentos. Na verdade, toda aquela geração teve que morrer para que apenas a próxima geração entrasse no descanso, entrasse na terra prometida. Então não escaparam, se recusaram a ouvir, quiseram voltar para o Egito, construíram ali um bezerro de ouro e começaram uma nova religião através do bezerro, sem a palavra, sem o medo da morte, sem o ensino, sem o rigor da lei, queriam a sua própria religião do bezerro. E estes pereceram, não escaparam. Tinham uma advertência da terra, não obedeceram, se recusaram a ouvir. Deus está presente em todos os momentos. Deus sabe todas as nossas palavras. Não vai passar nem um pingo do i, nem um tio da lei sem que tudo se cumpra. Então Deus está dando a palavra, o profeta está pregando, o homem está falando, Deus sabe que você está ouvindo e já você tem uma responsabilidade por isso que está ouvindo. Por isso, se os que se recusaram a ouvir, aquele que os advertia na terra, não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Então nós temos que dar ouvidos à voz de Deus e não nos desviarmos, mas temos que ser batizados com o Espírito Santo. Devemos já imediatamente estar buscando o dom, buscando o batismo com o Espírito Santo, dando ouvido a essa palavra, a esta pregação. E aí você tem que colocar no seu íntimo, no seu coração, na sua mente, um propósito de querer ser batizado com o Espírito Santo, de entender a importância de conhecer a Deus, de dar ouvido à sua palavra, entender a sua palavra e saber exatamente o que fazer para agradar a Deus. Você tem que viver uma nova vida. Você foi salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Mas a partir desse novo nascimento, você deve ser batizado com o Espírito Santo para expressar essa fé, essa nova vida, esse novo nascimento. Você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Você precisa praticar, você precisa obedecer, você precisa pregar. Existe um imperativo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus para crermos e obedecermos e praticarmos e vivermos essa vida de verdade. A fé sem obras é morta. A fé, a graça, a fé, a salvação começaram, fomos chamados pelo sangue de Jesus. Mas agora nós temos uma vida pela frente de fé, esperança e amor, de obras, de boas obras, de obras maravilhosas, de obras excelentes. Maiores obras do que as que Jesus realizou estão aí preparadas para nós, para realizarmos. Essa é a vontade de Deus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. Então, coisas novas que abalaram a terra,
que separaram as águas na criação, que juntaram a terra seca, que criam as coisas, que transformam a mesma voz de outrora, a mesma voz do mandamento, a mesma palavra. Ele agora vai abalar terra, mas também o céu. Porque o povo de Deus vai entrar no céu. O povo de Deus caminha para o lar da glória, para a terra prometida. Como foi com Israel, de abalar a terra, abrir o mar, passar com pés enxutos, andar pelo deserto, chegar à terra prometida. Deus abalando as estruturas da terra, agora também abala o céu, porque as portas do céu vão ter que se abrir para o povo de Deus entrar, o povo das obras, o povo da fé, o povo da graça, o povo da salvação, o povo de Deus, o povo batizado com o Espírito Santo, a igreja dos primogênitos, que é chamada para entrar no céu. Nós já temos lá o espaço em que os anjos estão, milhares de milhares, com alegria, celebrando a Deus. Temos ali o espaço dos arcanjos, temos aqui os querubins colocados diante do trono e um espaço novo, um espaço se abrindo, um espaço sendo preparado para que multidões, milhares de milhares, como as estrelas do céu, como os grãos de areia do mar, homens e mulheres salvos, redimidos, batizados com o Espírito Santo, a igreja dos primogênitos entrando no céu e tendo o seu lugar, o seu espaço preparado para juntar-se aos seres celestiais para adorarem a Deus em espírito e em verdade eternamente. Então, é a voz do Senhor, aquele cuja voz outrora abalou a terra. Você tem que ouvir essa voz. Você precisa compreender essa ordem. Existe aqui todo um trabalho, existe toda uma resposta. Você precisa entender para viver de acordo com essa voz, com essa palavra de Deus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Coisas serão mudadas na estrutura da terra, entre as nações, coisas novas, uma nova terra em que habita a justiça, mas também o céu. Homens e mulheres transformados, adorando a Deus em espírito e em verdade. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado, as coisas do espírito. Então, as coisas da terra podem ser removidas, podem ser abaladas, isto é, coisas criadas. Deus criou os céus e a terra. Então, todas essas coisas estão com uma estrutura pronta para serem mudadas, para serem renovadas, novos céus e nova terra em que habita a justiça. Porém, aquilo que permaneça, somente vai permanecer de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Hoje, o que não pode ser abalado é o Espírito. O mesmo Espírito lá do princípio, com os mesmos princípios, com a mesma verdade, com a mesma justiça, com o mesmo amor, com os mesmos dons. Tudo permanece, tudo que é do Espírito. Não houve mudança no Espírito. Não houve mudança na mente humana dominada, controlada, dirigida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. É o mesmo eternamente. As coisas da terra, as filosofias do homem são terrenas, as ideias a respeito da natureza, as coisas podem ser mudadas, são mudadas. Porém, as coisas do Espírito não podem ser abaladas. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você já tem essa permanência do que não pode ser abalado. Essa firmeza, essa certeza, essa capacitação, este poder, é o poder do Espírito Santo. É isso que você precisa para já entrar no ritmo, no sentido, entendendo o que é a eternidade. Viver como um ser eterno, viver com o Espírito Santo de Deus eterno, testificando com o seu Espírito que você é filho de Deus. É isso que te dá paz, é isso que te dá alegria, é isso que te dá a confiança
na eternidade, no poder de Deus, na presença de Deus, de forma que permaneça. O que não pode ser abalado é o eterno. É o eterno habitando em você pelo batismo com o Espírito Santo. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então nós estamos recebendo a eternidade, o eterno habitando em nós, a glória de Deus. E tudo no nosso corpo carnal, como um vaso, como um templo, como uma casa, foi já preparado a imagem e semelhança de Deus para que Deus pudesse habitar conosco. Então o propósito de Deus era andar conosco, viver como se agradou de Abel, porque adorou a Deus, como nós acabamos de ler aqui, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, como fez Abel. Que andemos com Deus como Enoque, e foi trasladado, foi arrebatado. Então, já que estamos recebendo um reino inabalável pelo batismo com o Espírito Santo, o eterno habita em nós, sejamos agradecidos. Agradecidos no serviço, na prática, no retorno, na obra, no que fazemos para Deus, no serviço, na adoração. Isto é, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Só sabemos este modo aceitável quando somos batizados com o Espírito Santo. Abel teve fé, revelação, dom, Espírito Santo e ofereceu um sacrifício que agradou a Deus. Adoremos a Deus de forma aceitável, que Deus aceite. Nós temos que conhecer a vontade de Deus para adorá-lo deste modo, com gratidão, porque Ele está conosco. Somos felizes. Somos abençoados, temos a plenitude do Espírito Santo habitando conosco. Com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então, realmente, nós temos que ter essa fé logo. Creia logo. Peça logo a Deus que te batize com o Espírito Santo, porque ele vem a você como um fogo santo, o fogo do altar que tocou nos lábios de Isaías, para que ele pudesse ser purificado e pudesse adorar a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então Deus tem um fogo que purifica, mas também Deus tem um fogo que consome. Aquele que se recusa a crer, a ouvir a palavra, aquele que não deseja Deus, não deseja a glória de Deus, não deseja obedecer a Deus, aquele que não deseja conhecer a Deus, que fecha as portas para o batismo com o Espírito Santo, contra esses, Deus se manifesta como um fogo consumidor, e tudo será consumido. Vem a morte, vem a condenação, vem o inferno, vem realmente tudo vindo de Deus, como um fogo consumidor. Então você precisa agora crer nesta palavra, ter o desejo de também ser batizado com o Espírito Santo, de realmente saber o que Deus se agrada, o modo aceitável que você deve viver e adorar a Deus com reverência e temor, louvando a Deus todo o tempo com gratidão, sendo agradecidos, já que estamos recebendo um reino inabalável, o reino que permanece. São as coisas que não podem ser abaladas e que permanecem. É o reino de Deus, a sua justiça, e quem for contado como cidadão deste reino, com o seu nome escrito no livro da vida, dos moradores, dos habitantes deste reino inabalável, o reino do Espírito, da glória de Deus, a presença de Deus na sua vida, a marca agora do sangue de Jesus, o selo, nós recebemos pelo batismo com o Espírito Santo. E assim somos livres, e Deus para nós, ele é um fogo purificador. É um fogo que produz vida. É um fogo que traz alegria. É como o da sarça. O fogo ardia, porém ela não se consumia. Ela era um sinal de que com Deus, batizado com o Espírito Santo, somos
inabaláveis. Não poderemos ser abalados, mas viveremos eternamente com o Senhor. Que você tenha este propósito, seja batizado com o Espírito Santo e que Deus te abençoe hoje e eternamente. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.